Histórias assim, que a gente fica tão chocado e tão fácil de prevenir, né? Então, eu acho que é um problema de saúde pública que tem que ser investido, porque é quase que uma morte social, né, Cristina? É uma morte social quando o paciente sobrevive. Se não morte, é um aprisionamento social. Exatamente. Então, vamos prevenir a queimadura. A gente tem o Congresso Latino-Americano, vai ser lá no Rio. E obrigada aí pela atenção. Muito bem, doutora Cristina Serra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Está aqui conosco a Denise. A Denise trabalha no meu gabinete. E deixa eu dizer para vocês como é que surgiu a ideia desta audiência. Para ver como a gente não tem informações. Aí eu digo, tem casos que a gente, senador da República não sabia isso. Mas é fato e é real. A Denise teve o esposo dela, sofreu uma queimadura grave, né, Denise? E a Denise começou a me relatar como é que foi o sufoco, a loucura, a correria e tal. E daí eu digo, Denise, caberia uma discussão. Então, eu queria cumprimentar você com uma salva de palmas pela iniciativa, foi sua. Aí conversou com os especialistas, quem estava tratando do teu esposo. E como é que está o teu esposo? Está bem? Obrigado, senador. Primeiro quero agradecer a doutora Tereza pela atenção, pelo carinho e pela competência, né, que ela está cuidando do Alberto, uma profissional realmente do mais alto nível. Graças à doutora Tereza, ele está indo bem, né, doutora? Acho que agora... Só fala como é que foi o acidente dele. Acho que ilustra para nós aqui. Só temos mais uma painelista. Às vezes a gente não tem noção, né, da dificuldade e também do perigo, como as doutoras falaram, né? Ele foi queimar um lixo na chácara com gasolina. E aí tinha uma garrafa de gasolina, a garrafa estava próxima, caiu e pegou fogo na garrafa também. E aí ele deixou queimando, né? Com aquele medo todo, deixou queimando. Quando tinha uma chama bem pequenininha, ele foi colocar o pé e levantar a garrafa. Só que quando ele levantou a garrafa saiu que nem um foguete para cima das pernas. E aí queimou as pernas, a calça jeans ficou só o cos na frente. E... claro, aquela dor horrível, ele estava em Goiás ainda, né, Valparaíso, até chegar até o plano. Aí socorreu primeiro lá no Agarram, foram os primeiros atendimentos. Depois a gente soube lá do Hospital Nelson Piccolo, que referência, nos falaram na referência do hospital. E aí a gente levou ele para lá, para o tratamento, e está fazendo tratamento lá, graças a Deus está melhor. Mas as dores são horrorosas, né, no início do tratamento, a dor da queimadura é muito ruim. Mas graças a Deus a gente tem essas referências no país e o trabalho muito bom e de excelente qualidade, e graças a Deus é assim, né? O tratamento é um dia após o outro. Então, agradeço o senador e agradeço a doutora Tereza também e parabenizo também pelo trabalho de vocês lá no Hospital Maravilhoso, viu? Parabéns. Tudo bem, Denise. Obrigada. Passamos a palavra agora. Pode falar. Para os meus pacientes e até assim pela minha experiência pessoal, quanto mais distante você estiver do dia que você queimou, melhor será a sua vida. E gostei muito de saber que a partir dessa experiência dramática, trágica, você conseguiu construir essa história que eu tenho certeza vai frutificar muito. Parabéns. Passamos a palavra agora à doutora Lídia Aparecida Rossi, professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E me dizia aqui o doutor José Eduardo que a sua história começou lá também. Sim, a minha história começou pela engenharia, depois foi para a área médica, me formei em Ribeirão Preto, tenho muita saudade lá do interior. E na sequência que eu fiz a especialidade, eu fiz traumatologia, mas aí eu fui para gestão de saúde, gestão pública. Eu tenho muita saudade de Ribeirão Preto, uma satisfação tê-la aqui pessoalmente. Obrigada. Doutora Leite, com a palavra. Inicialmente, eu queria agradecer à comissão por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Sou também uma apaixonada pelo tema queimaduras. E, enquanto enfermeira, minha preocupação principal é em proteger essas pessoas. E gostaria também de agradecer a doutora Tereza Piccolo, que me fez o convite mais direto, e ao senador Paulo Paim, também por esse convite. E é a primeira vez que eu sento do lado de pessoas tão importantes. Fico tão
próxima. Os importantes estão assistindo logo. Também. Bom, queria dizer para vocês que eu vejo a queimadura como uma condição negligenciada. Antes disso, acho que é importante fazer um esclarecimento. Cristina, eu sou coordenadora, sim, de um programa de pós-graduação, mas é o programa de pós-graduação Interunidades de Ribeirão Preto, que é conjunto com a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. E a professora Lídia Massaco Ferreira, uma médica pela qual eu tenho grande admiração, é coordenadora do programa de pós-graduação da Unifesp. Só para a gente esclarecer. As duas Lídias, acho que são as duas Lídias únicas no país que trabalham com queimadura. São poucas as Lídias. Bom, a queimadura, então, é uma condição negligenciada ainda em nosso país, tanto no que se refere à prevenção, como ao tratamento e à promoção da saúde, no que se refere também à reabilitação. A queimadura custa caro para tratar. Os hospitais públicos nem sempre dispõem dos recursos que seriam os ideais para esse tratamento. Infelizmente, isso ainda ocorre no nosso país. E a prevenção, como já foi comentado aqui, seria o mais importante, porque é possível prevenir, ainda tem sido muito negligenciada. Nós temos trabalhado na prevenção e nós vimos aqui que todas as pessoas que atuam com queimaduras têm tentado fazer algum tipo de prevenção ou campanhas pontuais, mas nós vemos que essas campanhas nem sempre atingem a população. Como disse o Dr. Nelson Piccolo, são pessoas pobres, com baixo nível de instrução, e as campanhas às vezes não chegam, as cartilhas não chegam para essas pessoas. Eu acredito que a escola, como sugeriu a Cristina e outras pessoas, o capitão Natan também falou, através do ensino das crianças, seria de fundamental importância para a prevenção de queimaduras. Eu vejo as crianças, os meus netos, chegando em casa e pedindo para economizar água, porque a água do planeta vai acabar, reciclar material para não sujar o planeta. Eu gostaria também de ver eles falando: vovó, tira a panela da beirada do fogão, porque é perigoso para mim, né? Isso é muito importante. A queimadura é uma condição crônica no final. Após queimadura, o paciente fica numa condição em que ele vai precisar de tratamento por um longo período. Nós temos pacientes na unidade de queimados de Ribeirão Preto que fazem cirurgias reparadoras há 32 anos. São nossos pacientes. Quando você vê esse período, o tamanho do prontuário, você se assusta. Mas é a realidade, queimadura é para sempre. E se encaixa como uma deficiência física. E também, muitas vezes, esses pacientes passam a ter transtornos mentais em função do grave acidente que sofreram e das sequelas aparentes, né? Eu vou passar mais rapidamente, procurando dar um enfoque na questão da prevenção. O grande papel do enfermeiro é o cuidado, tanto na prevenção, como no tratamento e como na reabilitação. E como foi falado aqui, eu também vou vender meu peixe. Eu acho que, como em outras áreas, como ocorre com a nefrologia, é necessário especialização para atender queimaduras. Em unidade especializada em hemodiálise, só trabalham profissionais com especialização na área da enfermagem. Os enfermeiros são especialistas. É necessário que no queimado a gente busque também alcançar esse patamar. O nosso problema na reabilitação é ainda falta de especialistas. O queimado ele acaba retornando para a unidade especializada, porque as pessoas não sabem como lidar com ele. Eu acho que a gente tem que falar bem e ficar muito feliz com o Plano Nacional de Direito à Pessoa com Deficiência.
porque ele é de fato emocionante, não foi à toa que a presidente Dilma se emocionou ao lançar esse plano, mas é preciso também tentar olhar para ele enxergando o paciente queimado. E aí ele requer um especialista. Como uma condição crônica, a queimadura ela vai trazer um impacto socioeconômico e também no indivíduo, na família, na sociedade. Os pacientes adultos muitas vezes deixam de trabalhar ou são colocados em subempregos, né? Tem a aposentadoria precoce, e isso traz um problema sério para a família e também, no fim, para o nosso país. Muitas vezes são pessoas jovens, na faixa etária de 30 a 40 anos. Como eu disse, a queimadura é comparável a outra condição crônica, como, por exemplo, a doença coronariana. Os desafios são comuns. Nós enfrentamos desafios diários para a adesão ao tratamento, para o cuidado com as sequelas, assim como nós temos com relação ao paciente cardíaco que precisa fazer uma dieta alimentar, como nós temos com o diabético. Atinge todas as faixas etárias e, como eu disse, classes populares, e o paciente acaba com sequelas importantes. Mas, além das sequelas, tem o medo, a ansiedade, a insatisfação com a imagem corporal, medo de encontrar pessoas estranhas e da reação das pessoas. O brasileiro reage muito mal na rua quando vê uma pessoa diferente. Às vezes, infelizmente, age até com uma certa agressividade. Isso faz parte da nossa cultura. Nós temos todo um culto ao belo. E isso, às vezes, é visto como uma agressão, alguma coisa que também nos torna vulnerável, né? E muitas vezes essas pessoas passam a sofrer de depressão e estresse pós-traumático. E, além disso, ainda tem os aspectos físicos, fragilidade, ressecamento da pele, contraturas, limitação de movimentos, dor, prurido, desfiguramento, cicatrizes hipertróficas, queloides, né? E isso leva o paciente a ter todas essas manifestações que já foram colocadas. Só mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, tem se preocupado com a questão da prevenção de queimaduras, né? Mas é triste também quando nós olhamos no site da Organização Mundial da Saúde e não encontramos dados suficientes sobre o nosso país. Infelizmente, no Brasil, a queimadura é levantada como uma causa externa. Isso dificulta, inclusive, o conhecimento sobre os tipos de acidente e sobre prevenção, né? E nós temos, então, dados de centros específicos, dados regionais, e não temos dados globais. Só recentemente um trabalho aqui de Brasília, se não me engano, no Cadernos de Saúde Pública de 2012, traz uma pesquisa mais ampla de dados epidemiológicos. Mas nós temos uma falha grande nesse sentido. E para prevenir é preciso conhecer. Como foi colocado aqui, essa figura representa bem o que acontece com o queimado. O queimado é uma pessoa que se esconde atrás da pele queimada, atrás da máscara, se isola em casa. Isso acontece com muita frequência. Nem todos conseguem superar, como a Cristina, que é aqui o nosso grande exemplo, né? Mas provavelmente isso também teve um custo emocional muito grande, que é difícil de descrever. Então, a queimadura é uma condição crônica após o trauma. Ela, assim como qualquer condição crônica que se instala bruscamente, ela traz um impacto físico, psicológico, econômico, social, provoca uma ruptura na vida da pessoa.
o indivíduo passa a ter uma sensação de impotência, porque ele se sente numa condição de anormalidade, não só pela aparência, mas também o adulto pela perda do trabalho, que ocorre com muita frequência, porque são trabalhadores manuais e a queimadura atinge as mãos. E perde ainda fontes de prazer. E aí, dependendo de vários fatores, ele vai passar por movimentos cíclicos ao longo da vida. Às vezes, ele se sente feliz porque ele vê que ele vai fazer uma cirurgia reparadora e tem esperança de que vai sair melhor. Depois ele vê que o resultado, claro, nunca vai devolver para ele a imagem que ele tinha antes, o rosto que ele tinha antes, os movimentos que ele tinha antes. Então, ele volta a se sentir depressivo. É isso, imagina uma pessoa com segmento há mais de 30 anos. Então, para atender o queimado, é preciso olhar para a experiência que essa pessoa vai vivenciar. A resposta que a família e a pessoa dá, muito mais do que olhar para a questão da recuperação física. Infelizmente, ainda nós, profissionais da saúde, temos um enfoque muito forte na recuperação da função e muitas vezes esquecemos daquele ser humano que está ali. A gente olha a questão da doença, olha o problema físico e esquecemos que essas pessoas têm toda uma experiência de enfrentamento, né? Elas elegem tratamentos específicos, como exemplificou muito bem a Tereza, e isso tem uma explicação, né? Elas cuidam da doença do seu jeito, mas elas precisam também do nosso apoio para tentar conseguir uma qualidade de vida melhor na fase de reabilitação. Como eu disse, os centros de reabilitação nesse país, que são poucos, não estão preparados, muitas vezes, para atender o paciente queimado. Reabilitar e qualidade de vida implica compreender as pessoas no ambiente onde elas vivem e como elas vivem. Dar oportunidade. Ter saúde, na verdade, é um recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal. Uma dimensão importante da qualidade de vida. Mas sem oportunidade, sem capacitação e consciência política, as pessoas não vão conseguir ter saúde. É uma questão de cidadania. Nesse sentido, eu espero muito dessa Comissão de Direitos Humanos. É preciso, e também aqui do representante do nosso Ministro da Saúde, porque é preciso fortalecer as redes, envolvimento da comunidade, os vínculos e parcerias. Hoje, o nosso paciente não tem vínculo no atendimento no Sistema Único de Saúde. A cada atendimento é uma pessoa. Ele volta para o nosso centro de queimados. É preciso fortalecer os princípios do SUS, fazer de fato eles acontecerem na nossa prática diária. Acessibilidade, continuidade, integralidade, coordenação da atenção, focalização na família e orientação comunitária. Sem isso, a gente não consegue prevenir. Nós temos programas de prevenção de diabetes. Hoje as crianças já falam em comida saudável na escola. Elas sabem separar o que é saudável do que não é, mas não sabem prevenir queimaduras. A condição crônica é um fenômeno ao qual se atribuem significados diversos e a queimadura tem o seu significado, muitas vezes de punição e de castigo. Então, a assistência à saúde é preciso incorporar uma visão mais abrangente que inclui a perspectiva dessas pessoas, para que a gente possa, então, prevenir a queimadura, promover a saúde e fazer uma reabilitação que não seja física só, mas que seja também efetiva, que seja psicológica, que olhe para a pessoa, para a experiência dela. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns a todos que estão aqui hoje debatendo esse tema. Muito bem. Foi a doutora Lídia Aparecida Rossi, professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Agora nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Eu vou deixar o representante do ministro, doutor José Eduardo Fogolin Passos, para fechar. Eu sei que o senhor tinha outro compromisso, só está fazendo um esforço para ficar aqui conosco, mas agora é 3 minutos cada um, e daí o senhor encerra. O que fez com que o senhor ficasse. Eu agradeço muito. Então, nós vamos começar por doutora Tereza Piccoli, representante do Núcleo de Proteção aos Queimados. Agora seguiam 3 minutos para nós ir fechando e encerramos com o Ministério falando com o doutor Fogolin. Senador e demais autoridades aqui presentes, realmente é com grande satisfação que a gente teve essa oportunidade, favorecida pela sua assessora e por essas coincidências da vida, que são as que nos levam a grandes feitos, sem dúvida. E é de fundamental importância que todos esses temas tenham sido trazidos à baila, como todos puderam ver, o problema, a problemática, o enfoque de todos nós que lidamos com o problema das queimaduras é o mesmo, nós temos as mesmas carências, sugerimos e gostaríamos de ver acontecer as mesmas coisas, né? Cada um tenha toda a sua dedicação dentro da sua região e encontramos as mesmas dificuldades. Então, fica mais uma vez o apelo ao Ministério da Saúde para que, como uma unidade da Federação, possa trazer esse tema nacionalmente para que a gente consiga padronizar, sim, o atendimento inicial, padronizar o atendimento durante o acontecimento, evitar maiores consequências, ter a parte de reconstrução, e não adianta reconstruir sem bloquear o acontecido lá no início, porque vai ser um problema sem fim, e capacitar cada vez mais pessoas para poder lidar com isso e dar o suporte, socialmente falando. As ONGs, eu acho que entram aí com uma necessidade fundamental ainda para que possa reinserir esse indivíduo, dar o suporte psicológico. É, de fato, extremamente... A nossa sociedade é uma sociedade constrangedora quando ela se defronta com a diferença, e isso, para o paciente queimado, ou para qualquer pessoa que tenha uma marca na pele visível, é sempre muito constrangedor, e isso cobra demais dessa pessoa. Então, muito obrigada pela experiência e por essa iniciativa, e espero que a gente, de fato, consiga e veja isso em breve tempo, mais mudanças. Muito bem, doutora Tereza Piccoli, representante do Núcleo de Proteção aos Queimados. Bela contribuição. Doutor Nelson Piccoli, secretário-geral da Confederação Internacional de Cirurgia Plástica. Senador, mais uma vez, muito obrigado por nos ter aqui. Eu vou me permitir devagar um pouco dentro do tema e relatar um acontecimento que eu tive a oportunidade de testemunhar recentemente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde eu participei da reunião como ouvinte, sem direito à voz e sem voto. E houve, então, a discussão sobre a possível ligação das ligas de cirurgia plástica à sociedade, como que a sociedade veria essa liga. A liga, talvez o senhor não tenha conhecimento, mas é muito comum hoje nas várias faculdades, na área ainda de graduação, que se criem ligas e as crianças, então, interessadas, esses jovens interessados em determinados aspectos da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, então se juntam e coordenam semanas de estudos, de interesse e tudo mais. Eu gostaria, como o meu principal objetivo como futuro presidente dessa confederação, que hoje abrange 103 países e 37 mil cirurgiões, o meu principal objetivo na minha futura gestão será padronizar os padrões, estabelecer os padrões mínimos de treinamento em cirurgia plástica. E isso, obviamente, traduz-se em educação. E a educação do médico formado vem da educação que ele recebe como estudante. Eu gostaria de sugerir a essa comissão, na sua pessoa, senador, que fosse avaliado qual é realmente o papel, a estrutura das ligas do nosso país, porque talvez o senhor também não saiba, as ligas são entidades muito particulares do Brasil. Os outros países não têm ligas nas faculdades. Então, isso é uma iniciativa de alguém, eu não sei quem, há muitos anos surgiu, e esses jovens, então, se dedicam com interesse maior em todas as áreas, e, obviamente, puxando a sardinha para o nosso lado, na área da cirurgia plástica e, eventualmente, nas outras profissões na área de queimadura. Então, uma sugestão final que eu gostaria de adicionar é que talvez essa comissão pudesse ver
qual é realmente como que essas ligas são representadas, para a gente poder, numa eventual futura discussão, como ocorreu recentemente em Porto Alegre, as sociedades de especialidade possam reconhecer os alunos como representantes desses grupos e esses grupos possam ter o benefício de uma participação e uma educação mais aprimorada. Não sei nem como seria feito, mas eu tenho certeza que o seu gabinete deve ter alguém que possa questionar e, eventualmente, até, quem sabe, no futuro, nós vamos estar aqui vendo uma reunião também sobre educação desses jovens ainda na graduação, para poder se dedicar na pós-graduação a entidades específicas, e o meu desejo é que muitos se dediquem à queimadura. Mais uma vez, eu agradeço, considero essa última reunião, sem sombra de dúvida nenhuma, sem querer ofender as outras, como a principal do seu ano, porque o paciente queimado merece toda a atenção que o nosso país possa dar. Muito obrigado. Muito bem, doutor Nelson Piccoli, secretário-geral da Confederação Internacional de Cirurgia Plástica, que deixa mais uma sugestão que a assessoria anotou e para a gente ver como é que pode ajudar. Passamos agora ao capitão Nathan Nimlon, representante do Corpo de Bombeiros do DF. Bem, aproveitar a oportunidade, então, de fazer uso da palavra mais uma vez. Me sinto muito honrado de fazer parte dessa audiência pública, de apresentar o meu comandante, apresentar a minha corporação, que tem mais de 150 anos de história, falar um pouco sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros e reforçar, até aproveitando, inclusive, a fala da doutora Cristina Lopes, que as ações de prevenção são ações simples, né? Do ponto de vista prático, são ações simples, e vale a pena investir realmente em campanhas de prevenção, né? De maneira também, como a doutora Tereza falou, não foi instituído no Brasil, então vale a pena realmente esforços nesse sentido de instituir uma campanha de prevenção. Tudo bem, capitão. Capitão Nathan Nimlon, representante do Corpo de Bombeiros do DF, falando da importância da prevenção. Passamos a palavra ao doutor Gilberto de Aguiar. Doutor Gilberto de Aguiar, chefe da coordenação de queimada do Hospital da Asa Norte, Agarrã. Gostaria novamente de agradecer ao senhor, senador, pela participação aqui hoje nessa audiência pública, né, principalmente desse tema polêmico e importante que eu vejo, igual o doutor Nelson Piccoli falou. Também acompanho a TV Senado aqui e acho também realmente foi uma das reuniões mais importantes que tivemos esse ano aqui. E gostaria de deixar a oportunidade aqui, mais uma vez, de repente, eu sei da importância da gestão e da descentralização da saúde. Junto ao Ministério da Saúde, se há uma visita esporádica nas unidades de queimados credenciados pelo Ministério da Saúde, se ocorre uma visita periódica em relação a isso, para ver as dificuldades, as limitações que essas unidades possam estar passando nesse momento e do que se pode programar e se pode melhorar até em termos de prevenção e dos cuidados do tratamento desses queimados. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Gilberto Aguiar falou pelo Agarrã. Agora eu passo a palavra, então, à doutora Cristina Serra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimados, para as suas considerações finais. Mais uma vez, queria agradecer, né, a oportunidade, e é tão importante falar de queimadura, a gente que trabalha, lembrar desse paciente, as pessoas realmente não têm ideia, né? Quando acontece o acidente é que a gente vê a problemática, como é um paciente, como mobiliza não só o paciente, como toda a família. Então, como a futura presidente da sociedade, nós estamos programando um estudo, né, que foi falado, epidemiológico, para saber exatamente como nós estamos, porque entra no bolo dos acidentes e você não sabe a realidade do Brasil, e para a gente ter essa cartilha é importante ter a certeza, então a gente já está com uma programação de entrar em contato com todas as unidades de queimado e saber o que acontece, como é que está essa estatística epidemiológica, né? Então, queria agradecer mais uma vez, e vocês notaram que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, né? Prevenção, o cuidado, que é um doente
crítico, um doente muito grave, muito complexo, e que você tem que ter uma equipe. E, mais uma vez, eu acho que a especialização, não só do grupo, né, como foi falado, né, do grupo é importante. A gente sabe que o mais importante numa unidade de queimado é a equipe. Uma equipe que trabalha muito tempo, quanto mais tempo ela trabalha, às vezes só pelo olhar você já sabe o que um quer, o doente precisa disso, daquilo. Então, é importante essa equipe trabalhando junto para esse paciente, né? E a prevenção é tudo de bom. Muito bem, doutora Cristina Serra, fortalecendo a prevenção, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Agora passamos a palavra à doutora Lídia Aparecida Rossi, professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, São Paulo, da Universidade. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Queria reforçar a importância da educação das nossas crianças, tanto no sentido de prevenção de queimaduras, como também no sentido de respeitar as diferenças. Eu acho que essa criança é o adulto de amanhã e ele também contribui em casa, mostrando para os pais como deve ser esse comportamento. Então, nós precisamos olhar para a educação básica. Muito bem, doutora Lídia Aparecida Rossi, professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.